Daí, gente, como sabemos, a Serra Gaúcha é uma alta produtora de vinho e uva. Pensando nisso, o Câmara no Ar vai falar sobre a produção de vinho, contando um pouco sobre ela. E o nosso guia será Gustavo Arbugieri, que é um vinicultor aqui em Caxias do Sul. Gustavo, muito obrigado por ter nos recebido. Nós agradecemos, é sempre um prazer para nós, como enólogos, estar podendo passar nosso conhecimento também para o consumidor, para o telespectador que está nos assistindo agora. Então, vai ser um prazer receber vocês aqui na nossa empresa. E vamos visitar um pouco então, né? Gustavo, o que vocês observam na hora de produzir a uva? Então, primeiramente, o processo começa aqui nos vinhedos, né? O processo inicia com a plantação da videira. Então, de 2 a 3 anos, ela começa a produzir. Cada cultivar de uva, cada variedade vai dar uma distinção nos vinhos. Mas, como já comentei, o processo inicia por aqui. Existem, basicamente, ela é uma videira de 1 ano. Então, o fruto se dá uma vez por ano. Posteriormente a isso, é passado para a vinícola, onde começa o processo de vinificação. Chegando aqui na vinícola, primeiramente ela é pesada para se ter toda a questão de peso da uva mesmo. E também se é feita algumas análises. Essas análises vão distinguir principalmente a qualidade da uva, se essa está apta ou não a ser vinificada. E também vai, através da qualidade da uva, assim, a gente consegue observar e destinar a um tipo de produto. Se vai ser vinificada em vinho tinto, se vai ser vinificada em vinho branco, espumantes ou também suco de uva. Então essa a gente faz a distinção agora através aqui de algumas análises laboratoriais. Posteriormente a isso, ela é desengaçada, ou seja, em alguns casos, no caso de vinhos tintos, por exemplo, que é o caso dessa uva, ela é desengaçada, ou seja, é separado o engaço, o cachinho, do grão, da baga que a gente chama, e posteriormente passa aos tanques de fermentação, onde vai acontecer a fermentação. Fermentação que é a passagem do açúcar da uva em álcool, né? Vai transformando o produto. Isso em caso de vinhos tintos, que é o caso dessa uva, né? Esses engaços, essas folhas, elas vão passar o vinho com um aroma verde, um gosto verde, que não é tão agradável. Então por isso se faz a separação disso. Vai dar uma qualidade maior ao vinho. E agora, o que acontece com a uva? Bom, então posteriormente do desengace e esmagamento da uva, feito por aquela máquina, falando um pouco de vinificação em tintos, né? Eles passam por esses 8 fermentadores, onde vai acontecer o processo de fermentação e maceração em caso de vinhos tintos, que é o que a gente está acompanhando o processo. O que é a fermentação e maceração? Bom, como eu já comentei antes, a maceração, em primeiro lugar, é a fermentação juntamente com a casca, que é uma coisa que se faz muito nos vinhos tintos. Para que se faz isso? Porque na casca estão contidos os principais taninos e também que envolvem cor, aroma do vinho futuro. Então por isso se extrai. Quanto mais tempo em contato com a casca, vai se extrair. Em vinhos brancos isso não é tão indicado, porque ele vai sair uma cor mais amarelada que o consumidor não está disposto a comprar, né? Não é uma coisa que o consumidor queira. Mas voltando à vinificação em tintos, bom, nesses 8 fermentadores eles começam a parte de fermentação e maceração também. A fermentação, como já comentei, a transformação do açúcar em álcool, né? Então é onde vai se formar o álcool do produto. Posteriormente a isso, esse processo demora de 7 a 14 dias, dependendo de cada variedade. Cada variedade vai ter um processo diferente. E a Isabel que a gente está recebendo agora, a gente viu lá em cima, ela tem um processo de mais ou menos 14 dias de fermentação. Posterior a isso, ela ainda vai estar em contato com a casca e o líquido, que a gente chama de mosto, essa junção dos dois. Este mosto vai estar envolvido no tanque. O que se faz para separar isso? Porque, como vocês podem ver, numa garrafa de vinho não vai ter a casca junto. O
que se faz para separar isso? Bom, se usa um equipamento chamado prensa pneumática. Então, todo esse moço ele é bombeado para dentro da prensa pneumática, que é esse equipamento que a gente pode estar vendo aqui. É um equipamento que funciona como um tanque rotatório, um lado com um balão interno e o outro lado com uma peneira. E o que isso faz? Bom, a uva vai dentro disso e esse balão infla de ar e espreme a uva, esse moço, contra a peneira, separando assim o líquido da casca, né? Dos restos de folhas que podem ter passado. Então isso vai ser a separação mais grossa e mais precisa. Todo esse processo é totalmente automatizado, né? Como é que fazia todo esse processo antes? Bom, antigamente se existia um processo muito mais manual, né? Ou podemos dizer com os pés. A uva, ao invés de ser desengaçada, esmagada com uma máquina totalmente automatizada, era feita com os pés. Então o pessoal em grandes tonéis pisava para esmagar. E por que isso é eficiente? Bom, porque os pés eles são uma superfície que dá bastante contato e bastante pressão, porque a gente tem todo o peso do corpo em cima disso. Então quando a gente pisa, a gente não tem pressão suficiente para esmagar e retirar o gosto verde da uva, que é uma deficiência para um vinho, mas também a gente consegue extrair a parte boa. Então, claro, quando a gente fala em produção de grande quantidade, em larga escala, isso se torna um pouco mais difícil, porque a mão de obra é muito difícil, porque precisaria muita gente para fazer isso. Mas quando se fala de uma pequena quantidade, uma quantidade para aprender a fazer, é uma experiência bacana. Mas, claro, a qualidade vai ter uma diferenciação no final, né? Então, o processo mais industrial vai te dar uma qualidade maior, né? Cada ano o enólogo ele transforma a receita, entendeu? Por mais que toda vinícola tenha um padrão. Nosso padrão de vinho é mais ou menos isso. Mas aí que entra o enólogo. Aí que entra a capacidade de receber X e transformar no X padrão. E agora o que acontece no processo? Então, seguindo o processo da uva que a gente está acompanhando desde o início, tudo isso, quando chega aqui, fermenta. Posteriormente vai para a prensa, como a gente já comentou. E depois disso, o que acontece? Passa para aqueles tanques maiores, onde a gente chama de travase. Para que serve esse travase? Bom, como a prensa pode deixar alguns restícios ainda de folha ou pequenos sementes de uva, esse travase forma uma forma natural de decantação. Então isso decanta e vai se formar uma borra embaixo. Essa borra vai ter todas essas sujeirinhas, essas coisas que passaram, que são micro, né? Mas que podem dar uma interferência na qualidade do vinho, vão decantar ao fundo do tanque. Então a parte superior é uma parte que está mais limpa e a parte de baixo, que a gente chama de borra, é uma parte que está mais suja. Por isso vocês podem analisar que todos os tanques têm duas torneiras, uma torneira superior e uma torneira inferior, onde a gente consegue separar dessa diferença de líquido e esse líquido mais espesso com pequenas sujeirinhas, né, pequenos restos de formação da videira. Né? Qual a diferença que impactou os tanques de inox, né? Qual foi a diferença que isso aí teve na produção? Principalmente porque o tanque de madeira, quando ele é usado pela primeira vez, ele é muito eficiente. Porém, com o passar do tempo, em primeiro lugar, a madeira ela é muito porosa. Então ela capta muito vinho. Então se tu botar, por exemplo, um vinho tinto dentro, no próximo ano tu não consegue utilizar para um vinho branco. Outra coisa, por ela ser muito porosa, ela absorve e depois ela expande e se contrai quando não tem água, depende da umidade. Então isso também prejudica muito na questão de vazamentos. Antigamente as pipas de madeira, material que se chama grápia, entre outros tipos de madeira, elas tinham muito problema de vazamento. Com esses vazamentos, a entrada de muito oxigênio, que elas eram muito porosas, e também essa questão de não poder utilizar um tipo de vinho branco ou tinto depois, principalmente por essa porosidade de ela manter, a qualidade baixava muito, né? Então por isso, com o tanque de inox, ele não tem a passagem de oxigênio, é um ferro que não é tão poroso, né? Então ele não tem a passagem de oxigênio, o que vai ajudar na qualidade do vinho, além de ser muito fácil de limpar. Então se passa uma limpeza geral nele, é muito mais eficiente que num tanque de madeira. Então a contaminação que se tinha nos tanques de madeira é praticamente inexistente nos tanques de inox. Então essa é a grande vantagem na qualidade final do produto, né? Claro que alguns vinhos de grande valor e também que tem uma qualidade superior, eles passam para os tanques de madeira. Mas é uma madeira especial que é o carvalho. Esse carvalho pode ser francês ou americano, né? Tudo isso vai dar uma diferença no produto final, porque vai gerar, ele vai
agregar um valor ao produto, vai agregar mais aroma, mais cor, mais tanino, tudo isso com a madeira carvalho. O que não se tinha com as madeiras grápia, entre outras madeiras que se utilizavam antigamente. Então sim, ainda se utiliza madeira, mas é proposital. Eu diria que a madeira antigamente que se utilizava não era, não era proposital, mas sim porque é o que se tinha na época. Necessidade, né? Era uma necessidade mesmo. Hoje, a maioria das empresas já utilizam tanques de aço inox, né, que mantém uma qualidade melhor no produto. Com a produção do vinho finalizada, nos resta o engarrafamento. Fala um pouco para nós sobre esse processo. Bom, depois de todo esse processo de produção, é feito o processo de estabilização e engarrafamento. Na estabilização, a gente faz toda a limpeza final do vinho, então, através da filtração, qualquer impureza que tiver dentro do vinho, qualquer restício de safra que sobrou, que tenha vindo da videira até a produção, até o vinho final, vai ser retirado nesse filtro. Posteriormente a isso, o vinho é engarrafado. Então, pode ser em diversas embalagens, a garrafa, o garrafão, entre outras diversas embalagens que se tem no mercado. Para isso, a gente utiliza aqui 2 linhas de engarrafamento totalmente automatizadas, mas que mantém a tradição de vinho de qualidade. Então, o engarrafamento ele é altamente tecnológico, com máquinas de última tecnologia, mas, como eu já falei, mantendo a tecnologia que se utilizava de qualidade, sempre mantendo a qualidade do vinho. O processo é totalmente automatizado, então a garrafa ou a embalagem entra por um lado da linha e vai sair totalmente pronta e embalada do outro lado. Isso facilita muito a questão da produção. Então aqui fica a nossa adega. A adega é onde a gente guarda e amadurece vinhos que tenham corpo para isso. Nem todos os vinhos têm uma capacidade de envelhecer. Alguns vinhos, que são os vinhos jovens, eles têm uma vida útil, uma vida mais curta. O que vai diferenciar isso? Bom, o tipo da uva, a variedade, mas também a questão do corpo, da safra. Isso diz muito. Cada vinho, cada safra, todo ano vai ter uma diferença. As empresas mantêm um padrão, mas cada variedade vai ter um tipo de vida diferente, vai ter um amadurecimento diferente e também uma vida, né, diferente. Pode ser mais longa ou mais curta. E quanto tempo que eles ficam nos barril? Bom, cada ano, cada produto, ele vai dar uma diferenciação de tempo. O enólogo, nossa função é sempre estar analisando. Então, a cada um mês e meio, a gente tira uma pequena amostra e verifica o vinho. Nós temos casos de vinhos que passaram até 3 anos na barrica, que são vinhos específicos que tinham um corpo, uma estrutura para isso. Mas a maioria dos vinhos aqui no nosso padrão é em torno de 6 meses a 1 ano e meio, fica mais ou menos nessa faixa. Então, claro, a cada um mês e meio, a gente retira uma amostra disso, verifica na taça, vê se ele já está pronto. Esse é mais ou menos o papel do enólogo para trabalhar com barricas. Ele vai ter que tirar, analisa, ver se ele está dentro dos padrões e também se ele está interessante em boca, né? Então, a gente tem que fazer todo esse trabalho todo mês em todas as barricas, né? Então, existem esses tipos de testes. A análise visual, onde a gente analisa cor, se ele está oxidado, se ele está com uma cor diferente do que tem que se ter naquele vinho. Então, analisa-se o perfil de cor e limpidez dele. Posteriormente, isso passa a análise olfativa. Então, a gente analisa os aromas que tem, sempre buscando algum aroma que dê características. Por exemplo, no caso de Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon um Cabernet Sauvignon da Serra Gaúcha, tem como uma característica a pirazina, que é o aroma de pimentão verde. Antigamente, isso era considerado uma qualidade para o vinho, uma tipicidade, mas hoje ele é considerado um defeito. Então, encontrar uma pirazina, esse cheiro de pimentão verde, num vinho Cabernet da Serra, pode ser um sinal de defeito durante o processo. Então, é basicamente isso. A gente busca, não somente defeitos, é claro, mas a gente busca qualidade também das aromáticas. Um outro exemplo de qualidade que se pode ter aqui num vinho da Serra, um Cabernet Sauvignon, é o aroma de frutas cítricas, aliás, frutas vermelhas, que é muito típico daqui, muito típico do Cabernet Sauvignon também, né? Então isso é uma característica boa que a gente encontra no aroma. Posterior a isso, a gente passa para a terceira e última análise, que é a análise gustativa. Então a gente, após um grande treinamento, então se tem um treinamento amplo, a gente tem que tomar muito vinho, é um trabalho difícil, tá?
Bom, Gustavo, muito obrigado por ter nos recebido aqui. É sempre um prazer poder falar contigo. Bom, nós agradecemos a oportunidade de estar aparecendo no seu programa e gostaríamos novamente de convidar vocês. Estamos sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigado. Esse foi o Câmara no Ar, mostrando todo esse processo. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na próxima.